super interessante, um tema que eu gosto muito, que é a física na medicina. E eu vou continuar aqui do ponto que o Zé Henrique parou, né? Essa apresentação dele foi muito esclarecedora, né? Os pontos do Covid. Eu só peço, quando tiver faltando assim 2 minutinhos, professor, avisa para mim, eu não estou controlando o tempo aqui, para não extrapolar o tempo, né? Mas eu estou seguindo aí. Então, como o professor Raimundo falou... Fica à vontade, tá bom, obrigado. Como o professor Raimundo falou, eu sou tecnólogo em radiologia, né, para a Universidade de Portugal. Sou pós-graduando em tomografia e ressonância, né? Então, a gente vai abordar aqui um pouquinho de física médica, né, para depois entrar no Covid, né. Aqui nosso roteiro. Primeiro eu começo com a motivação, eu acho que a aula sempre deve começar pela motivação, né, por que a gente tem que estudar isso. Os objetivos da apresentação, aí tem uma introdução, exemplos de tópico, temas transversais, projetos, as conclusões do que eu baseei isso aqui. Isso aqui, na verdade, foi uma apresentação que eu dei sobre física no ensino médio. Aí agora tem um pouquinho para falar de Covid também. E a aplicação de Covid e as referências que eu utilizei. Então, qual que são as motivações para a gente estudar física médica? É uma área essencial para a medicina, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. É necessário de 5 a 20 profissionais por milhão de habitantes. No Brasil, para a gente ter uma média aí de 13 profissionais por milhão de habitantes, a gente tem um déficit de mais de 1.000 profissionais de física médica. E como não forma por ano mais de uma centena de profissionais, a gente tem aí 10 anos, no mínimo, para estabelecer esse índice aí de 13 profissionais por milhão de habitantes. É uma profissão que salva vidas, porque a medicina ela evoluiu com a física para o diagnóstico e para o tratamento das patologias. Imagina que no século, em 1800, 1850, se a pessoa tivesse uma fratura interna, tinha que abrir, né, a pele da pessoa para ver como é que estava a fratura. E a partir de 1895, o descoberta do raio-x por William Conrad Roth, um físico, né, que foi tão importante que ganhou o primeiro Nobel de Física, em 1901, a gente pode tirar um raio-x e ver o osso, né, por detrás da pele e não precisa abrir, né? São métodos não invasivos, que a gente chama, né? Melhora a qualidade de vida de muitos pacientes, né? Às vezes o paciente está terminal ali com uma metástase óssea, por exemplo, que é uma metástase que é muito difícil de tratar. Normalmente o paciente está terminal. E com algumas aplicações da física, né? Com SAMARI, na medicina nuclear, a gente consegue diminuir bastante as dores do paciente. Então o paciente vai ter uma melhor qualidade de vida. Quando a gente não consegue curar, pelo menos a gente consegue melhorar a qualidade de vida, diminuir a dor e prolongar a expectativa de vida. A pesquisa em física médica aplica conhecimentos de várias áreas. Dentro da física, a gente tem a área de ponta aí, como física de partículas, eletromagnetismo, o pessoal aí da escola vai estudar aí no terceiro ano, né? Física nuclear, que é a física do núcleo do átomo, a eletrônica, que tem a ver com circuitos que são utilizados em aparelhos de tomografia, de ressonância, a parte de óptica, biologia celular, biologia bioquímica, genética, radiobiologia, que é a utilização da radiação no tecido vivo, né? A gente analisa como é que a radiação ela pode danificar o tecido vivo, e também com aplicações interessantes como radioterapia, que a gente quer que matar o tumor, né? Então a gente dá uma dose de radiação para que o tumor necrose. Isso também é estudado pela radiobiologia. E para terminar a palestra aqui, o método de diagnóstico são importantes para pacientes com Covid. A gente vai ver ali tomografia computadorizada e raio-x convencional e digital. O objetivo que eu tenho com essa palestra é conceituar a física médica, né, que é uma área que pouca gente conhece, né, do popular, assim. Se você perguntar o que é que um físico faz no hospital, ele fica doente, né, nunca imagina que um físico vai trabalhar no hospital. Descrever as áreas de atuação do físico médico, correlacionar um pouco com os conteúdos do ensino médio, né. O pessoal aqui está mais no primeiro ano, né, professor Raimundo? A gente vai ver pouco a parte mecânica, mas tem alguns conceitos. Quando vocês estiverem aí no segundo, no terceiro ano, vocês vão ver eletromagnetismo, física moderna, que são as áreas que mais têm a ver com física médica. E, por fim, a gente vai ver aplicações no diagnóstico de Covid. A introdução. O que é física médica? É o campo da física que abrange aplicações de conceitos e técnicas físicas para o diagnóstico e tratamento das malhas da saúde. Então, é uma aplicação da física nas técnicas de diagnóstico e tratamento de várias mazelas de saúde, né? Então, a gente trabalha com vários tipos de diagnóstico por imagem e tratamento também para diversos tipos de patologias, que é uma área toda da medicina, né? Que é a radiologia e a medicina nuclear, e a radiologia na medicina nuclear e a radioterapia. A física médica no ensino médio, né? Os tópicos do conteúdo do ensino médio podem ser ilustrados com exemplos da física. É bem interessante porque
os alunos eles vão ver aplicações do conhecimento, né? Às vezes, por que eu vou usar física moderna? Aí você coloca uma aplicação de física médica, o aluno já presta mais atenção, já vai se motivar mais para aprender. E é o segundo campo da física que mais falta profissionais, só perde para a nossa querida docência, né? A licenciatura, felizmente, é um dos cursos menos procurados, né, pela população. E a física médica está em segundo lugar aí. Então é uma oportunidade para os alunos aí que gostam de física, de matemática e de medicina, de pensar um pouco, né? Pesquisar mais sobre física médica e quem sabe fazer um curso de física médica. É um campo incluído há décadas na classificação brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho e do Emprego, né? Então não é uma profissão nova, né? Já tem algum tempo. E as 4 áreas básicas da física médica são o radiodiagnóstico, radioterapia, medicina nuclear e a proteção radiológica. A gente vai abordar aqui mais radiodiagnóstico, porque quando se trata do Covid. Mas a radioterapia e a medicina nuclear também são muito importantes. Aí tem alguns temas estruturadores, que é um artigo que eu me baseei, som, imagem e informação. Esses aqui são temas que são abordados, né, nos exames de seleção, como Enem, vestibulares tradicionais. Equipamento eletromagnético de comunicação. O que é matéria, o que é radiação, o que é radiação. Né? A radiação a gente usa bastante na física médica, e a gente pode falar de maneira simples que a radiação é energia em trânsito. Né? Aí tem tipo de radiação como ionizante e não ionizante, eletromagnética circular. A ionizante é uma radiação que tem a energia suficiente para ejetar um elétron de um átomo, né? Pessoal aí que está no primeiro ano, não sei se já ouviu falar do modelo do átomo, né? Que tem o núcleo positivo com os prótons, né? E os nêutrons, e os elétrons orbitando ali pela eletrosfera ali. Não é um modelo 100% correto, né? Que a gente sabe que hoje tem a mecânica quântica, mas é um modelo assim pictórico, né? Para a gente entender um pouco de como é isso. Então a radiação ionizante, ela tem essa energia capaz de arrancar um elétron de um átomo. E a não ionizante, ela não tem essa energia. Então a gente vê que essa ionizante, ela causa bem mais dano aos tecidos do que a não ionizante. Então tem aplicações tanto da radiação ionizante, como a gente vê aqui na radioterapia, a gente quer que a radiação seja ionizante para ionizar esse tumor e fazer a necrose e o tumor desaparecer. E na parte não ionizante, a gente quer, por exemplo, no feto, né, uma mulher grávida, a gente quer que a radiação seja não ionizante, porque a gente sabe que a radiação ionizante do bebê que está se formando, ele vai ter um dano muito maior do que no adulto, né? Ou numa pessoa com mais formação biológica. E a gente pode dividir também eletromagnética e corpuscular. A eletromagnética são ondas eletromagnéticas dentro do espectro eletromagnético todinho, desde a radiofrequência até o raio gama. E a corpuscular, a gente tem partículas, como partícula alfa, partícula beta+, que é o pósito, né? A antimatéria do elétron. Tem a partícula beta-, que é um elétron que é produzido no núcleo. E tem a partícula alfa, que é um núcleo de L, né? 2 prótons e 2 nêutrons. Então aqui a gente tem todo o espectro eletromagnético aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó. Começa aqui da radiofrequência, com um grande período, um grande comprimento de onda, mais uma baixa frequência. E aqui vai crescendo a frequência e, consequentemente, a energia, porque a gente tem lá a equação de Planck que é igual a HF, né? A energia proporcional à frequência. Então aqui a gente vê que aplicações das ondas de rádio, a gente tem na medicina, tem a ressonância nuclear magnética, que utiliza dessas radiações para diagnóstico de pacientes. Na micro-ondas, a gente tem o aquecimento, que a gente usa também na saúde. O infravermelho, a gente usa também na fisioterapia para amenizar dores. A luz visível, os cirurgiões usam com o bisturi a laser, né, que corta e cauteriza sem sangrar, assim, é um negócio fantástico. A ultravioleta, que aí já adentra no campo da radiação ionizante, é utilizada em esterilização, materiais hospitalares. O raio-x é talvez a radiação que tem mais aplicações, né? A gente tem raio-x convencional, raio-x digital, tomografia, mamografia, densitometria óssea, hemodinâmica, enfim, é uma área que a gente usa muito. E a radiação gama, a gente tem aplicações na radioterapia e na medicina nuclear também. Outros temas de interesse são efeitos biológicos, que é a radiobiologia, que eu tinha falado há pouco, né, como a radiação interage com o tecido vivo, e os ambientais, né, que é aquele famoso lixo radioativo, né? A gente tem que fazer aquele cálculo de blindagem e de decaimento para ver como é que fica seguro, né, o lixo radioativo, porque a gente sabe que esses materiais que têm radioatividade, eles vão ficar emitindo radiação determinadamente, e a radiação vai decaindo de acordo com o conceito chamado de meia-vida, que é o tempo necessário para que a radiação passe reduz a metade, né? Então, se a gente tiver
uma vida de 2 horas, por exemplo, em 2 horas vai para 50%, em 4 horas em 25%, em 8 horas em 12,5% e assim por diante. Na base nacional comum curricular, na área de ciências naturezas, a gente tem 2 competências e habilidades relacionadas à temática de física médica. A primeira competência específica é o seguinte: analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos com base nas interações e relações entre matéria e energia, né, que é o estudo da física. A gente estuda basicamente matéria e energia, para proporções individuais e coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos ambientais e melhoram as condições de vida em âmbito local, regional e global, que é justamente o que a física médica faz, né? Como eu falei, que se não cura, pelo menos a gente melhora a condição de vida, a perspectiva de vida e a qualidade de vida. Na competência 3, a gente vem investigar situações e problemas e avaliar aplicações de conhecimento científico e tecnológico, bem como suas aplicações no mundo, utilizando procedimentos de linguagem própria da ciência da natureza. A gente usa os termos, né, da física e da matemática, né? A gente matematiza os modelos para ter uma maior precisão, né? Nem sempre é exato, mas a gente tenta se aproximar, né, da exatidão, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos, por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação. É o que a gente está fazendo aqui, né? Cada um dando um pouco de conhecimento aqui para compartilhar. O pessoal aí que está no ensino médio aí, está em formação aí, então vai aprender bastante ainda, para quando chegar no 3º ano, fazer uma escolha, né? Seja na área científica ou não. Não tem, cada um tem a sua vocação. A gente vai, como futuro professor de física, a gente vai catucando aí vocês para seguirem a área científica, né? Exemplos de tópico da física que a gente pode abordar no ensino médio, né? Na parte de ultrassom, que não é radiação, né? São ondas mecânicas de som. Ele é ultrassom porque ele está acima da capacidade de frequência, né, audível, que é 20 kHz, né, 20 mil Hz. No diagnóstico por imagem, a gente usa na ordem de megahertz, nas aplicações de ultrassom. A parte de acústica, reflexões e eco, piezoeletricidade, né, que é a transformação de ondas mecânicas em elétricas e vice-versa. E no raio-x, a gente tem a onda eletromagnética, que eu falei, né, que é formada por um campo elétrico e magnético, a ótica física, né, mais especificamente a difração e a polarização, são temas pouco abordados no ensino médio, eu mesmo não tive a parte de ótica física no ensino médio. A ótica geométrica, que já aí sim é mais abordada, somas e penumbras na radiografia, né, como aquela luz interage com isso aí. O eletromagnetismo, né, circuitos elétricos catódicos, a gente mexe com a parte eletrônica, quem gostaria dessa parte pode fazer engenharia elétrica, né, engenharia biomédica, engenharia de computação, tudo tem a ver com isso, engenharia de telecomunicações. A física moderna, né, a modelo atômico planetário, lá que é o átomo de Teflon, né, que eu falei lá, que tem um núcleo positivo, né, com os prótons e os elétrons orbitando. A gente sabe que na mecânica quântica isso aí já foi derrubado, mas no nível do ensino médio dá para fazer uma correlação com isso, né, para a gente entender pelo menos qualitativamente. O Brainstorming, que é um dos fenômenos de formação no raio-x, é o mais comum. 70% dos raios-x são formados por Brainstorming, que essa palavra em alemão quer dizer radiação de frenagem. E quando o raio-x ele passa perto de um átomo, os elétrons passam perto de um átomo, eles são desviados, né, porque o elétron tem carga negativa e o elétron que está no átomo também tem carga negativa. E esse desvio, ele perde energia cinética, e essa energia cinética é convertida em raio-x. O modelo de Bohr-Sommerfeld, né, que é o modelo mais atual, e é outro tipo de característica que a gente pode usar aqui de produção de raio-x, que é o raio-x característico, que é quando o raio-x, o elétron tem a energia suficiente para arrancar outro elétron da camada mais externa, e a gente sabe que a camada externa é mais energética que a mais interna. Como a mais interna, acontece o salto quântico, e essa diferença de energia do salto quântico vai se transformar em raio-x, radiação. A radiação ionizante, a gente tem a interação da radiação com a matéria como um todo. No cálculo de blindagem, né, como a gente faz para blindar uma radiação ionizante. Na dosimetria, que é justamente o cálculo da radiação, tanto quando você vai escolher ali os parâmetros do raio-x, como uma radioterapia. E a gente tem a teoria quântica, né, que é muito conhecida aí, pessoal. Muita gente conhece, né, física quântica, embora a gente não aborda matematicamente, mas pelo menos qualitativamente a gente pode falar de fótons e aplicações que tem bastante na física médica. A ressonância nuclear magnética, como eu falei, são ondas eletromagnéticas de radiofrequência, de rádio, são radiações não ionizantes, né? Então, teoricamente não teria tanto perigo, né? Mas a gente não passa assim com qualquer coisa, né? Depois eu vou falar sobre os princípios de proteção radiológica. O eletromagnetismo a gente pode estudar estudo de campos magnéticos estáticos, né? Pode aprender sobre o campo magnético da Terra e o campo magnético de ressonância, que é um campo magnético milhares de vezes maior do que o da Terra.
e bobinas de indução eletromagnética, função de Faraday, que corrente vira campo e vice-versa. E o fenômeno de ressonância, né, que eu boto aqui, que é o casamento de frequências. A gente vê que isso pode colocar até na música, né? Quando um cantor de ópera pega uma taça de cristal, dá uma nota e quebra a taça. O que é que aconteceu ali? Ele cantou numa vibração igual a da taça, e essa taça ela vai vibrar. Com essa vibração ocorre a quebra da taça, né? Quando a nota é muito aguda. A radiação nuclear, a gente tem a medicina nuclear, que são imagens diagnósticas e também terapia, como a cintilografia PET-CT e PET-MRI. A cintilografia ela usa a radiação gama para diagnóstico, e o PET-CT e PET-MRI ele utiliza um tipo de imagem chamada PET, né, Positive Emission Tomography, emissão de tomografia de pósitrons, aliado com tomografia computadorizada e com ressonância magnética. E a física moderna e contemporânea, a gente tem os modelos atômicos e a radioatividade, que começou a ser trabalhada aí no final do século XIX, início do século XX, aí com o Tefol, Bohr, Marie Curie, Pierre Curie, o Becquerel e outros cientistas. Outros temas, a gente tem a raio-x e radioatividade, a gente pode falar um pouquinho de história, né, porque não se prender só às ciências da natureza. A época da descoberta, os antecedentes, os personagens, questões essenciais do meio científico, né, como as guerras, evoluindo também no tratamento, né, tanto a Primeira como a Segunda Guerra Mundial, depois da Guerra Fria. A biologia, a gente pode ver os efeitos biológicos do DNA, né, como é que isso pode causar uma mutação na célula. A ciência básica da ciência aplicada, né, como distinguir. Para mim, uma aplicação da básica, ela vai mais por uma curiosidade, mas não deixa de ser importante, né? Foi pela curiosidade que a gente trouxe os equipamentos tecnológicos que a gente tem hoje. E a aplicada é fundamental, né, para produzir tecnologia que a gente usa na nossa vida, né? Então, tudo que a gente faz hoje tem física no meio, né? Seja ligar o computador, seja no ventilador, qualquer coisa que tem, a gente está mexendo com física, tem quanto correr. Qual a utilidade da pesquisa básica? Eu já comentei, que é a questão da curiosidade mesmo, e também pode servir, uma pesquisa básica pode servir para uma pesquisa aplicada posteriormente. O que dá valor à pesquisa, acredito que seja a dedicação que o pesquisador faz, né? Os pesquisadores, assim, muitos são lineares, mas não tem nenhum que não trabalhe, né? Todos trabalham muito. E quando você une a generalidade com esse trabalho, dá uns monstros aí que a gente vê, né? Da física e do SEMAT também. A comunicação científica é a maneira de como foi feito os relatos, a divulgação da bicicleta de raio-x, né? Como isso impactou, né, a sociedade como um todo, logo depois da descoberta, né? No século XX já começaram a aplicar o raio-x, uma aplicação curiosa, né? Um vendedor de sapato, né? Tirava o raio-x do seu pé no sapato, né, para você ver como é que ficava o osso do pé no sapato. Na época não se sabia que tinha o efeito danoso do raio-x, né? Então se utilizava indiscriminadamente. E também as mulheres também achavam meio constrangedor porque pensavam que ia ver a mulher sem roupa, né, com o raio-x. Mas esses mitos foram sendo derrubados com a evolução da ciência. Acidentes como Chernobyl, né, que foi o maior acidente nuclear radioativo, né, da história. Goiânia, aqui no Brasil, né, 737 lá. E mais recentemente, em 2011, Fukushima, né, aquele reator lá que coisou por causa da tsunami, né? E analisado do ponto de vista da física, do português, né, com o Renan, como construir uma redação, né? Serve para a gente também, quem sabe pode vir um tema desse aí, sobre radioatividade, sobre energia nuclear, no Enem, né? Você descrever uma redação sobre isso. Jornalismo científico, né? Publicar em jornais e revistas, também questão do português. E por que não das artes, né? Como expressões artísticas que vieram para corroborar com isso aí tudo. Radiações de energia nuclear tem um risco, né? Mas esse risco é mínimo hoje em dia. Na usina que tinha em Chernobyl na década de 80, não se utiliza mais o mesmo funcionamento dela. Hoje em dia é bem mais para ter um acidente só se for uma fatalidade, como foi a tsunami lá no Japão, né? Analisar vantagens e riscos do ponto de vista popular, do ponto de vista da física, da química, da história, da filosofia, da biologia. Pra você ter uma ideia, 80% da energia da França, ela é constituída de energia nuclear. Então é uma energia que você tira muito mais energia do que na hidrelétrica, na eólica, seja qual for o ponto. E é uma energia que não tem tanto resíduo, né? Porque vai ter a fissão e depois não vai gerar um lixo radioativo, né? Aí temos aqui a carreira de físico médico, que eu vou pular, que não é tão interessante. A conclusão,
O desconhecimento da física médica é latente aqui no Brasil, né? Você não está com um aluno de ensino médio, se eu tivesse ao vivo aí, eu perguntaria quem conhece física médica, eu acho que pouca gente ia levantar a mão. Poucos trabalhos científicos publicados no Brasil sobre essa demanda, prática de ensino de física, né? A gente já tem que pesquisar mais sobre isso, né? E esse autor do artigo, ele publicou um livro, né, que é a Tradução Física Médica, que eu comprei ali, muito interessante. Quem tiver interesse pode comprar o livro, é baratinho, 40, 50 reais. E é um investimento que você vai fazer, você vai aprender bastante sobre história da física, sobre medicina e sobre física médica e física moderna. Utilização das ferramentas práticas da física médica e ensino básico, para mostrar depois um mapa mental correlacionando esses assuntos. Motivar os estudantes a proporcionar também sobre temas relevantes, como radiação, energia nuclear e lixo nuclear, como eu falei. Estimular a formação na área. Quem sabe aí um de vocês que estiver me ouvindo agora, daqui a 3, 4 anos, está fazendo física médica. E fazer com que os professores tenham ciência dessa temática, que muitas vezes os professores de física, de química, de matemática, ou mesmo de ciências humanas, de história, geografia, sociologia, não têm conhecimento desses tão importantes temas. Aqui a gente tem um mapa mental, não sei se está dando para ver direitinho aqui, a física no ensino médio, a gente tem as divisões, né? Medicina nuclear, diagnóstico primário, que é radiodiagnóstico, a radioterapia, produção radiológica, e a gente tem aqui várias correlações de temas com a física, né? Por exemplo, o pessoal aí que está vendo mecânica, colisões elásticas e inelásticas, tem a ver com a questão da ultrassonografia. Quando vocês começarem a estudar física moderna, tem a modelos atômicos, fótons, interações do fótons, efeito cauta elétrica, efeito cômputo, questão da radioatividade, a radiação eletromagnética, corpuscular. Então, você pode ter temas como história, né? As revoluções industriais, as guerras, de como isso impactou na química, radiodiagnóstico, dissociação de moléculas, na biologia, efeitos biológicos do DNA. Então, são vários exemplos que você pode encaixar em várias disciplinas. Aqui só aqui tem física, química, biologia e história, mas a gente poderia estender para outras, né? Fazer uma redação sobre algum tema desse, para trabalhar com português, trabalhar com sociologia, analisando o contexto social, né? A gente sabe que a ciência ela não é neutra, né? Muita gente fala que a ciência prova as coisas. Não, a gente viu nas disciplinas de educação, né, que a teoria ela é corroborada pelos experimentos. Mas a gente nunca vai ter certeza de nada na física. A gente tem vários indícios, mas certeza mesmo a gente não tem. Falando um pouquinho de proteção radiológica, os 6 princípios, os seis temas que são mais importantes, são os 3 princípios: justificação, otimização, limitação de dose e as diretrizes, tempo, distância e habilidade. Vou falar rapidamente sobre eles. A justificação diz o seguinte, que você só pode fazer um exame de imagem se tiver justificado para isso, né? Se tiver alguma suspeita de patologia que o médico vai pedir, então toda imagem deve ser justificada. A otimização, você deve usar a dose ótima para aquele exame, você nem deve colocar mais dose para fazer a imagem melhor. Mas lascando o paciente, colocando muita dose no paciente, e deve colocar pouca dose, fazendo que a imagem não fique boa para o médico laudar. E a limitação de dose, a gente tem a limitação das doses por ano, né? Você não deve ultrapassar um limite aí de dose por ano de imagem. Né? E as diretrizes são o tempo, a distância, a blindagem, o tempo, a dose, a diretriz proporcional ao tempo da radiação, né? Quanto mais você tiver exposto ali, maior o tempo, maior a dose de radiação, então você deve minimizar o tempo, né? A distância, quanto maior a distância, menor também o dano da radiação, né? Ela decai com o inverso do quadrado da distância. Então, se você se distanciar de 2 metros, vai cair por 4. Se você se distanciar por 3 metros, vai cair por 9 a radiação. E temos, por fim, a blindagem, né, que utiliza elementos de alto ponto de alto número atômico, que faz com que blinde, né, a radiação. Que ela vai interagir com esse número atômico e não vai passar para você. Então, a gente tem aqui um tecnólogo, tem aqui uma fonte de radiação, aqui uma fonte de blindagem, tamanho de chumbo, de barita, que vai impedir que esses raios cheguem aqui nesse indivíduo aqui. Agora falando um pouquinho sobre Covid, né, que é o tema principal da aula. Desse arcabouço aí de conhecimento sobre física médica, para ninguém ficar aqui perdido sem saber o que a gente está falando. No radiodiagnóstico, a gente vai abordar aqui raio-x convencional digital e tomografia computadorizada. A gente ia falar de ultrassonografia, mas como não é tão importante pelo tempo, eu resolvi tirar. A radiografia para a Covid, ele é indicado em que situações? Pacientes acalmados, né, no leito ali, sem condições de fazer a tomografia, que é o exame mais interessante, né, que ele analisa. Que a tomografia ela utiliza raio-x também, só que ele faz com que o aparelho rode, né, entre o paciente, então ele faz em diversos planos e faz uma imagem tridimensional com auxílio computacional. Então é uma imagem bem mais rica em detalhes. Quando tem uma piora clínica, né, da Covid, os exames de imagem não são utilizados para diagnóstico de Covid, eles são
como complementar, né? O diagnóstico é aqueles do PCR, né? Dos anticorpos lá, são diagnósticos. Quando tem uma piora clínica, né, desse estado, o paciente está com Covid, uma piora clínica, então faço imagem para ver como é que está. Isso de complicações normalmente pulmonares, ou então de outras complicações que já Ezequiel falou ali no seminário dele. Aqui a gente tem um modelo de tubos de raio-x, né? E tem a parte do feixe de elétrica aqui que vai interagir com esse material que é do ânodo e vai gerar o raio-x tanto para o efeito Brainstorm quanto para o efeito característico. Aqui a gente tem a radiografia mais comum para a COVID, né, que é a radiografia de tórax. Aqui a gente tem um pouquinho de posicionamento de como é que é feito a radiografia de tórax. É o paciente de costas, para minimizar a área cardíaca. Ele faz essa flexão com os braços para dissociar as escápulas. E a gente tem uma imagem desse tipo aqui, ó, né? A gente vê aqui o coração, os pulmões, os ossos aqui, as costelas, a clavícula, né? Então, esse é o raio-x mais comum na medicina, né? Todo estudante de medicina, quando paga imaginologia, ele aprende a analisar esse tipo de radiografia aqui. É o mais comum. Aqui é uma radiografia normal, né? Aqui a gente tem uma radiografia com Covid, um paciente com Covid. A gente vê que aqui ele está no leito, né? Tem os eletrodozinhos aqui. Tá vendo? E aqui você já nota uma piora aqui, essa parte mais branca aqui na imagem, com relação a esse paciente aqui que tem essa parte mais escura aqui. Então aqui está mais claro. Então é com mais complicação. A tomografia, que é o exame mais indicado, né, para a complementação da COVID. A gente tem aqui o aparelho de tomografia, o paciente. Aqui fica essa blindagem aqui o computador que a gente processa as imagens, o tecnólogo radiológico vai fazer o exame. O paciente vai deitar aqui, o computador vai pedir para eles encher o PTA e segurar para aumentar a questão do tórax. E vai fazer uma aquisição de imagem girando aqui. Esse aparelho aqui, ele gira muitas vezes. Então, ele tem raio-x aqui que vai fazer as imagens nos 3 planos, coronal, sagital e axial. Então, vai ver tanto uma imagem da esquerda para a direita, de cima para baixo e posterior anterior. Então, como é que a radiografia é indicada? Paciente com pior de sintomas, né, do COVID, complicações. Quais são os protocolos que a gente utiliza? O protocolo é um tipo de parâmetros que a gente tem para cada órgão. Por exemplo, protocolo de pulmão de alta definição, que a gente usa para COVID. Ele vai fazer os parâmetros, né? A energia do raio-x, a corrente do raio-x, que a gente chama de MA, a energia a gente chama de KV, quilovoltagem de pico, e a MA, que é a corrente, né? Que são os elétrons que passam por ali. E a gente usa, se você vai baixar a dose, né? Porque não é um tipo de patologia que precisa de uma dose muito alta para fazer loadar. E a gente não utiliza contraste, principalmente, normalmente não utiliza contraste, né, salvo quando o radiologista achar necessário. E o contraste é uma substância que a gente utiliza para dar realce nas imagens, né? Na tomografia a gente usa contraste à base de iodo, que vai realçar as imagens. Mas nesse protocolo para COVID, segundo o Colégio Brasileiro de Radiologia, não se utiliza contraste. Aqui a gente tem um paciente com COVID, tomografia axial, de tórax. A gente vê os pulmões aqui, né? E vê esses pontinhos brancos, a gente chama de, que o Zé Henrique fala também na apresentação dele, esses pontinhos brancos a gente chama, os radiologistas chamam de vidro fosco. E aí tem o inicial, né? Aqui tem um quadro mais agravante que a gente vê bem maiores esses achados tomográficos em vidro fosco. Então, quais são os achados da tomografia na fase inicial? 50% dos casos vai dar normal a tomografia. Então, por isso que na fase inicial a gente não recomenda fazer esse sistema de imagem a princípio, né? 0 a 2 dias de semana. Opacidades focais contendo ou consolidações, que é aquelas imagenzinhas que eu mostrei a vocês. Opacidades multifocais bilaterais, ou seja, dos dois lados, tanto do pulmão direito como do pulmão esquerdo. E lesões pulmonares de estímulo periférico, que ele irradia do centro para as bordas do pulmão. Na fase intermediária, com 3 a 5 dias, as sequenciais, ou seja, que vão acompanhar, tem mostrado progressões da lesão pulmonar, então você avalia um paciente com 3 dias na tomografia. Com 4 dias, ele vai ter evoluído, com 5 dias também. Então, observe essa evolução sequencial. Já é normal em menos de 10% dos casos. Então, nesse tipo de fase aí é importante o exame de imagem, né? A consolidação em cerca de 50%. O comprometimento é bilateral, em sua maioria, né, 76%. Bilateral dos dois lados dos dois pulmões, né, tanto direito como esquerdo.
e a distribuição é periférica, irradiando do centro para as bordas. A opacidade regular em aproximadamente todos os casos, que é um achado assim mais raro, né? Falou aqui. Aí ele mostra no artigo, na resolução que eu peguei lá, ele mostra um pequeno caso clínico, um paciente de 59 anos, uma mulher, né, sexo feminino, apresentou um quadro de febre após viagem internacional. O RT-PCR, né, que é o teste que a gente utiliza, né, mais interessante, foi positivo para Covid-19. Então, tomografia com 5 dias após o início do quadro. A gente vê aqui que esse aqui está mais clarinho, aqui a gente chama esse aqui de vidro fosco, né? Aí ele, graças a Deus, colocou esse asteriscozinho para a gente... porque esse aqui, essa parte de interpretação é do médico, né? O tecnólogo ele sabe fazer o exame, mas não tem muita noção de interpretação. Então ele já colocou aqui, esses asteriscos são vidro fosco, opacidade em vidro fosco. E na fase tardia, com 6 a 12 dias, a normal só vai dar em 5% dos casos, né? 95% dos casos vai ter alguma alteração. A consolidação é 60% dos casos, né? A maioria. O movimento é bilateral, né? Os dois pulmões, e 30% dos casos, com tumor periférico, irradiando do centro para as bordas. A opacidade reticular já cresce um pouquinho mais, né? Mais raro agora já está em torno de 20%, né? Você vê que nessa fase aí já piorou, né? O quadro. E ocorre diversos graus de resolução das alterações pulmonares. Mas não pode ocorrer resolução completa até por volta do 16º dia. Então, essa resolução aí não se completa até o 16º dia. Então, resumo um pouquinho dos achados. A operação desse caso, depois de tomar na tomografia, pode se confundir com outras doenças, como pneumonia, né? Processos bilaterais, periféricos e basal, na base dos pulmões. Essa de morfologia arredondada, né? Normalmente formas esféricas, que né? A ausência de linfonodomegalia, né? Que são crescimentos dos linfonodos, derrame pleural, que é líquido nos pulmões, escavações e nódulos. A evolução dos achados com base na duração de infecção. 50% dos pacientes com TC normal, até 2 dias de sintoma, né? Então, você não vai se guiar muito por isso quando o paciente está na fase inicial. Pode ocorrer a ordenação de fibrose e doença pulmonar grave, né? Questão dos achados mais complicados de doença pulmonar. E considerar o diagnóstico quando tiver derrame pleural, linfonodomegalia, lesões pulmonares escavadas, padrão de pneumonia, lobar, né, que eu falei lá, que foi com pneumonia, e padrão centrovalvular, que eles chamam de árvore de botamento. Então, essas aqui são minhas referências que eu utilizei. Esse site aqui foi sobre uma pesquisa sobre física médica. Esse aqui também foi sobre um artigo. Esse aqui é da FBFM, que quem tiver interesse em física médica, acesse o site deles, que é eles que fazem o processo seletivo de certificação, né? Porque quando você faz física médica, você faz a graduação em física, né? Ou em física médica, ou física bacharelado, ou física licenciatura. Você faz uma residência aí de 2 anos em alguma das 3 áreas, ou radiodiagnóstico, ou medicina nuclear, ou radioterapia. E depois você faz uma prova, né? Que é super difícil, que você vai ser certificado ou em radiodiagnóstico, radioterapia e medicina nuclear. Então essa é a organização aqui que faz essa prova. Esse escavador aqui foi sobre o professor que eu pesquisei. Esse canal do YouTube aqui é super interessante, eu recomendo que vocês vejam. É da USP, né? É Física Aplicada à Medicina e Biologia. Eles têm mestrado e doutorado na área, tanto na parte de física médica como na parte de física aplicada à biologia. É um programa de pós-graduação de ponta. Eles têm um conceito 6 na cápsula, que vai até 7. A diferença do conceito 6 para o 7 é só o tamanho, né? O conceito 6 já tem uma abrangência internacional, o conceito 7 é só um tamanho que é maior do que o 6. Então, eu recomendo vocês colocarem no YouTube, né, quem tiver interesse, FAMB, Física Aplicada à Medicina e Biologia. Lá tem várias palestras, né, sobre diversos temas, tanto na área médica como na área de biologia. Temos aqui esse livro aqui, que é uma introdução à física médica, que é bem curtinho, 170 páginas, e no final de semana você lê tranquilamente e vai agregar bastante. Na parte de Covid, eu me baseei nesse guia do Colégio Brasileiro de Radiologia, né, que é o achado de imagem da Covid-19, indicação e interpretação, e também as recomendações de uso de métodos de imagem para pacientes suspeitos de infecção pelo Covid-19, que é o guia também do Colégio Brasileiro de Radiologia. E eu utilizei 2 cursos, né, que é o do professor Rafael Luiz, que é o Radiologia na Palma da Mão, tanto o curso de anatomia quanto o curso de posicionamento radiológico, que é o professor Rafael Luiz. E para finalizar com essa frase aqui que eu gosto bastante, os olhos podem iludir, os sorrisos podem enganar, mas as tomografias sempre dizem a verdade. Muito obrigado a todos, estou à disposição para qualquer dúvida.